Olá, alunos do primeiro ano. Bem, galera, aqui é o Tício Fabrício e hoje daremos continuidade a referente à última aula, né? Que são os modal verbs, tá certo? A segunda parte aí dos verbos modais. Vamos lá. Então, gente, agora nós vamos falar sobre o should. Já vimos alguns can, could, may, mais, tá bom? Vamos falar sobre o should. O que é o should? Ele geralmente é utilizado para dar um conselho, tá bom? Ou seja, você deveria, em português, tá certo? Ele é uma versão mais suave do must. Nós não vimos que o must também o must era mais uma obrigação, tá certo? Um dever que você tinha. Já o should, ele é a mesma coisa, só que numa versão mais leve, tá bom? Mais como um conselho e não uma proibição iminente, tá bom? Por exemplo, aqui, ó. You should go there. Ou seja, você deveria ir lá. Não é uma obrigação. Se fosse you must go there, ou seja, você deve ir lá, você tem que ir lá, é uma obrigação. Aqui não, tá certo? É só um conselho. Aqui, ó. I should leave you alone. Você deveria te deixar sozinho, tá bom? Quer dizer, eu deveria deixar, te deixar sozinho. Porém, quando ele é usado em perguntas, tá certo? É como se fosse uma opinião. Você está dando uma opinião, tá bom? Por exemplo, aqui, ó. Should we look for place to eat? Vamos procurar algum lugar para comer? É uma pergunta, mas é como se fosse uma sugestão também. Tipo, estamos lá conversando e tal. Ei, galera, vamos procurar um lugar para comer? Should you look for place to eat? Vamos procurar algum lugar para comer? É uma sugestão, tá bom? Should you do that? Ou seja, você realmente deveria fazer isso? É uma pergunta como uma sugestão, tá bom? E aqui nós temos o shall. O que é o shall? Ele também pode ser utilizado, ele é o verbo modal, que é utilizado para dar ou pedir um conselho, tá bom? Uma sugestão. Muito parecido com should. E normalmente ele é bem menos usado que o should. Por quê? O shall é uma forma mais formal, tá certo, gente? Ok, usamos o shall de maneira mais formal, para expressar uma obrigação, um dever. Normalmente em documentos e tal, no dia a dia, mais informal assim, nós usamos o should mesmo. Lembra, ó, outra observação aqui, ó. Para dar uma sugestão, usamos o verbo modal apenas com os pronomes o que? I e we, ou seja, eu e nós. Os outros pronomes nós estamos utilizando o shall. Por exemplo, aqui, ó. Shall I do? O que eu devo fazer? Ou seja, eu estou sendo mais formal. Eu poderia usar o should? Poderia. Como se fosse uma sugestão. O que eu devo fazer? Mas aqui, no caso, um conselho, é mais educado, tá certo? Mais formal. Ó, vocês estão vendo aqui que os exemplos são só com I e o we, tá certo? Quando eu vou dar uma sugestão. Ó, shall you go? Vamos? Deveríamos ir? We, tá vendo? Ó, the elephant shall pay a fine of $200. Ou seja, você deve pagar a multa de $200. Não é uma pergunta, é um conselho, tá certo, gente? Por isso que eu utilizei o shall. Nós não temos o we nem o I, porque aqui nós estamos falando sobre o quê? Sobre o réu, é ele, tá bom? Então não é pergunta, tá bom? É um conselho. Mas quando for pergunta de sugestão, nós utilizamos o shall. We e I. Aqui, ó. Shall we begin? Devemos começar? Podemos começar, tá bom? Ou seja, é o should mais formal. Aqui, galera, nós temos o ought to. O que é o ought to? O ought. Aqui, ó. Iremos utilizar o ought. Não é o ought, é o ought. O, como se fosse um O com circunflexo T, tá bom? Ought to. Ought to. Vamos utilizar ele para dar conselhos, tá bom? Dizer que, no caso, ou dizer que algo, alguma coisa é ideal, né?
Quando eu quero dar um conselho de algo que é ideal. Por exemplo, ao expressar um conselho, ele tem o mesmo significado do verbo should, tá bom? Só que ele é mais formal. Ou seja, nós temos o shall, que é formal, e temos o ought to, que também é o que é mais formal, tá bom? Tanto o ought to quanto o should são menos impositivos que o must. Já que eu não estou dizendo que é um conselho, é como se fosse deveria. Porém menos impositivo que o must, que é utilizado para dar ordens, expressar alguma obrigação, o must, certo? Olha o exemplo aqui, ó. There ought to be more street lights, ou seja, deveria haver mais luzes de rua aqui. There ought to be some good films at the cinema this weekend. Deveria haver alguns filmes bons no cinema no fim de semana. There it ought to be cold in Maio, ou seja, o clima não deveria estar frio em maio, tá bom? Ou seja, é uma forma mais formal do que o should, do que o must. Eles significam deveria, tá bom? E agora nós encontramos o verbo modal will. O que é will? O verbo, na maioria das vezes, ele é usado para formar orações no futuro. Ele é o verbo auxiliar do futuro, tá bom? Todo verbo todo verbo que ele acompanha, ele transforma aquele verbo no futuro. Ó, I think I will move to Brazil. Eu acho, vou me mudar. Ó, eu vou me mudar. Vou no futuro, vou mudar para o Brasil. He will probably tired after work. Ou seja, ele provavelmente vai estar o quê? Está cansado depois do trabalho, tá bom? Então vocês estão vendo que ele é um verbo auxiliar para o futuro. Mas ele também pode ser usado, certo? De maneira mais coloquial, ou seja, com uma maneira mais educada de dar uma sugestão ou fazer um pedido. Normalmente utilizado em perguntas. Ó, will you help me? Você poderia me ajudar? Você pode me ajudar? Você vai me ajudar? Tá bom? Will you have a cup of tea? Ou seja, você quer uma xícara de café? Tá vendo? Eu estou oferecendo, estou dando uma sugestão. Aqui eu estou fazendo um pedido de ajuda, você poderia me ajudar? Ou, quer dizer, você pode me ajudar? E aqui é uma sugestão. Você quer uma xícara de café? Tá bom? Nós utilizamos aqui no começo da pergunta. É uma maneira mais coloquial, mais formal de fazer uma sugestão ou um pedido. Então, nós vamos agora para o would. O que é o would? O verbo modal would geralmente é usado para formar o quê? O tempo verbal, que seria equivalente ao nosso condicional ou futuro do pretérito em português. Como as conjugações, ó. Faria, iria, comeria, seria, tá bom? Olha o exemplo aqui. Ó. I would travel a lot if I had more money. Eu viajaria muito se eu tivesse mais dinheiro. Would you go there with me? Você iria lá comigo? Tá vendo? Ou seja, iria, viajaria, tá bom? É um futuro do pretérito. É um futuro do pretérito, tá bom? E outra observação sobre ele, muitas vezes pode vir apenas a abreviação dele. Would, né? Não é would. Então, pode vir só o D. Tá vendo? Apóstrofo D. Por exemplo aqui, ó. I'd travel a lot if I had more money. Eu viajaria muito se eu tivesse mais dinheiro. Tá bom? Olha a contração dele aqui. I'd. Não I would. É a mesma coisa que I'd. Aqui. Outra expressão que utiliza o would recorrente é o would like, que seria como gostaria, like, né, gostar, gostaria. É uma versão mais polida, uma versão mais
como é que eu posso dizer? Porque to want quer dizer querer. Então, gostaria, gostaria é uma versão mais educada, tá certo? Ó, I would like to see you more often. Eu gostaria de te ver mais frequentemente. Tá bom? Ou então, eu poderia dizer, no caso, se fosse o to want, seria I want, ou seja, eu gostaria, eu queria mais frequentemente. Então, eu gostaria é como se é uma forma mais educada. I'd like to thank you. Eu gostaria de te agradecer. Estão vendo aqui que a contração, tá certo? E tem um like depois. I'd like. Ok? Para finalizar aqui, continuando sobre o would, uma outra forma de usar o would é como se fosse um sinônimo de used to. O que é used to? Used to é como se fosse costumava, tá certo? Em algumas situações, quando falamos de algo que costumávamos fazer no passado, e geralmente com a nuance de nostalgia, de sentimento saudosista, tá bom? Olha aqui, ó. When I was a kid, I used to watch TV with my grandfather all the time. Quando eu era criança, eu costumava assistir TV com meu avô o tempo todo. Então, usei aqui, ó, used to, mas eu posso usar o would, que é aqui, ó. Quer dizer, when I was a kid, I would or I'd watch TV with my grandfather all the time. É a mesma coisa. Quando eu era criança, eu costumava assistir TV com o meu avô o tempo todo. Então, galera, é isso aí, beleza? Essa semana a atividade eu vou passar para vocês lá no grupo, beleza? Valeu, galera. Fiquem em casa. Até a próxima aula.